Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com duas pessoas aqui brilhantes, né? Veio para poder arrasar. Eu tenho certeza que hoje você, corretor de imóveis, vai se sentir impactado, porque a mentalidade dela é uma mentalidade de tecnologia, de startup, né? Nós vamos falar sobre muita coisa aqui, sobre marketing, sobre inteligência de mercado. Com quem que eu tô aqui? Juliana Pravata, conhecida como a compacta dos compactos. Criou até um slogan. Ó, É uma figura proeminente do mercado imobiliário, atuando há 14 anos no setor, com uma impressionante marca de mais de 150 milhões em reais em venda de microapartamento. Juliana tem destacado pela sua visão inovadora e abordagem disruptiva. Ela é a CEO da Lounge 161, empresa que fundou após lançar seu primeiro estúdio em São Paulo, o que levou a se incomodar a tradicionalidade do mercado, e ela mudou tudo. Determinada a transformar o setor, ela criou a Lounge 161, a primeira empresa do mercado imobiliário a ser acelerada exclusivamente pela Insper. A Insper, quem que é a Insper, Ju? Insper é uma faculdade, uma universidade, ela tem um grau mercadológico a nível nacional renomado e reconhecido. Então a missão hoje da própria imobiliária da Lounge 161 é clara: cuidar de todo o ecossistema do investidor, simplificando o processo de investir em imóveis. Juliana Pravata acredita firmemente que investir em imóvel deve ser um processo simples e acessível, e tem trabalhado incansavelmente para realizar essa visão. É isso, Ó. Ju? Nossa, fica até. Sim, é um pouquinho de tudo isso, assim. Que legal. E eu também tô aqui com a Bruna até a Ju falou. A Bruna, ela é Gêniozinho. gêniozinho, né? Inteligente pra caramba. Então a Bruna Bessi, Bessi também é italiano? Sim, Nossa, vocês duas são descendentes italianas, então. siciliano. Siciliano, que legal. Formada em economia pela Unicamp, com especialização em logística empresarial pela Vansolini Poli da USP, MBA também em gestão e estratégia, fez também MBA em Big Data. O que é isso? Duas MBA que você já fez? É, ele não para, né? Não para. Possui há 15 anos de mercado, sendo 5 anos atuando como gestor de grandes empresas e startup de alto crescimento. Tem na sua trajetória 3 anos de experiência trabalhando em startup de setor de seguros, sendo head de dados, 7 anos de experiência em inteligência e em performance, em logística também em petroquímica de grande porte, sendo a maior embarcadora de carga seca do Brasil. 4 anos de experiência no exterior, trabalhando com gestão econômica. Hoje ela falou, nós temos um ponto em comum aqui. Ela falou que morou na África. Eu falei, quem mora na África é vencedor. É vencedor. Tudo. 4 anos de experiência no exterior, né? Ela já morou na África. Também econômica de profissão, financeira de grandes obras civis para mineradora, alocada em Moçambique. 2 anos de experiência em análise na fraude e levantamento de aporte no setor de tech. Então ela tem muito a agregar e a gente vai falar sobre isso hoje. Então sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bom ter vocês duas aqui hoje. Já tô em casa. Prazer. Muito jóia. Eu queria perguntar para você, Ju. Conta. Ju, como começou tudo no mercado imobiliário na sua vida? Começou com a ideia de. Eu gosto de vendas, então sempre trabalhei com vendas. A ideia de sair do tradicional de um mercado que já era e ainda é muito arcaico fez com que a ideia inicial acontecesse. Então, lá em 2013, eu vim com a intenção de vender apartamentos, só que de uma forma diferente. Eu trabalhei em incorporadora que fazia apartamentos sem parede, para você montar o seu estilo de vida ali dentro. Depois disso, eu lancei com uma incorporadora bem tradicional do mercado, trabalhava em incorporação, o primeiro estúdio de São Paulo, lá na Quatá. E naquela época, lá em 2013, era algo assim, extremamente Disruptivo, né? novo, disruptivo e... O que é isso? Um kitnet? Hoje, de 6 anos para cá, a gente criou a Lounge. A ideia da Lounge é justamente essa, vender apartamentos compactos e tornar o menos sendo mais para o investidor. Então, essa linha que eu já acompanho de um tempo para cá e eu comecei com essa vontade desde lá. Que legal. Então você viu tudo nascer, essa questão de investimento, de estúdio de São Paulo sendo difundido, né? Vi. E o mais louco é que no começo era algo que todo mundo, assim,
não acreditava. Era algo que foi na Ana Maria Braga, a gente desenhou no chão um apartamento de 16 metros quadrados, Jornal Nacional, e era uma coisa que hoje, falar em lançamentos em São Paulo dos últimos anos para cá, se não falar em estúdio, é você, assim, cair num abismo e numa ruptura que não Sim. existe. Né? Isso é bem legal. Ô, Juliana, eu queria agora provocar a Bruna, porque a Provoca. Bruna, ela é 2 MBA, inteligente pra caramba, Ela é. né? Tem essa parte de tecnologia na veia. Você viu muita coisa de outros mercados. Tem uma visão mercadológica assim bem grande, bem abrangente. Trabalhou numa visão transcultural também, numa empresa de grande porte. Para o mercado imobiliário. Quando você vem para o mercado imobiliário, você vê o mercado da forma que é, tradicional. Certo. Né? Eu ouvi um cara de tecnologia falando uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim, Jeff, sabia que a tecnologia do mercado imobiliário só perde para a pesca? Loucura isso, né? Loucura. E aí você aqui nos Isso choca, né? choca. E aqui nos bastidores ela tava falando umas coisas aqui, Algumas poucas. algumas poucas e boas. E eu queria te perguntar, qual que é o maior desafio que você viu no mercado imobiliário que você está tentando implementar e mudar isso? Bom, acho que foi, inclusive, uma das motivações para eu ter aceitado o desafio, né? Porque quando eu fui conversar com a Juliana, eu falo assim, de jeito nenhum eu compraria um negócio desse. Porque ninguém gosta de imobiliária, ninguém gosta de corretor, para quem é cliente, para quem não é do meio, né? Aí você fala assim, de jeito nenhum esse negócio aí. E aí, conforme você vai conhecendo, você vai se aprofundando, você vai vendo os dados, você vai vendo as informações, você começa a quebrar e romper paradigmas, né? E eu acho que o que eu mais sinto nesse momento é que falta essa informação chegar nas pessoas, né? Quem não compõe o mercado, isso é muito difícil para vocês, porque vocês estão há muitos anos, vocês viram muitas coisas nascerem. E eu, com esse olhar de fora, eu trouxe muito essa coisa do eu não pertenço, então eu vejo coisas que talvez vocês não vejam, esses pontos cegos, sabe? Então, essa foi a primeira motivação. Inclusive, eu comprei um estúdio com ela. Dois. 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 Um meu e um para minha mãe. Do tipo assim, realmente a gente vai se aposentar com isso, é um mecanismo de investimento de diversificação interessante. E aí, com essa visão do tipo assim, quando eu falava com ela falava assim: a mídia é focada em quem já gosta do setor imobiliário e tal. Eu falei assim: não, você me convenceu, eu não era uma pessoa interessada em investir nisso. Eu invisto em FII, eu invisto em rate, mas eu não invisto em tijolo. Tijolo, para mim, é morar. Eu sou formada em economia, nas aulas de contabilidade tratava-se imóvel como despesa, como custo e não como retorno. Então, isso é uma ruptura mental que eu acho que é mais importante do que qualquer tecnologia. A tecnologia, a gente não pode ser apaixonada por ela, ela tem que ser um meio de mudar as coisas, trazer agilidade, trazer transparência. Então, nesse sentido, depois que eu vi o que eu tenho que romper, aí eu sei o que eu tenho que fazer, Que entende? legal. Isso é humildade também, né? Você ter uma formatação já E conhecer pré-estabelecida e ir pro desconhecido, e né? querer aprender, né? Algo que não viu, né? Que não Mas experimentou. eu dei bastante trabalho para ela, esse conhecimento. Não, ela ainda dá. Hoje você é vendedor, hein, cara? Não. Sim, sim. Eu só faço as pessoas começarem a acreditar no que elas já precisam acreditar. Com certeza. E quando a gente sabe que o negócio é bom, não tem como, né? Se faz sentido, né? Se realmente tem relevância, não tem como você não acreditar, né? Sabe por quê? Só interromper, mas sabe por que compacto? Assim, primeiro, uma coisa muito legal, um dado, assim, não sei se todo mundo sabe, mas quem mora em São Paulo perde, né? Tempo, 45 dias dentro de um carro. No ano, 45 dias dentro de um carro ou de um transporte público. Então, quando você faz algumas contas para sua vida, que seu maior patrimônio é o tempo, imagina só você perder isso sem ter mobilidade, sem ter facilidade de ir e vir, sem ter walking distance e você conseguir fazer tudo a pé. Então, a ideia de ter e existir os apartamentos compactos é democratizar a vida para as pessoas e para os investidores, buscando a nossa linha hoje de tratamento direto. Sim. Então, puxando até esse gancho da Bru, hoje é constatado os milionários que existem no mundo. A primeira moeda forte deles O tijolo. são imóveis, são tijolo, acima até de um hedge como o ouro. Sim. Então, assim, a gente está muito bem estruturado, né? Falar de imóveis e aqui em São Paulo, ainda mais falar de compacto. Sim. Eu percebi, assim, principalmente, o mercado ele tem mudado muito. Principalmente o mercado financeiro. A gente vai partir para. A gente vê na pandemia que teve muitos gatilhos que foram liberados e as pessoas viram que a moeda forte mesmo é o tijolo. Eu vi muitos gurus da internet, o cara do mercado financeiro falando, cara,
não compra tijolo não compra imóvel não, porque você tá, como é que você vai, é um passivo, você vai investir em patrimônio, Exato. não tinha essas coisas? Sim, Aí ao mesmo tempo, depois você vê esses caras também Mesma pessoa. comprando, a mesma É. pessoa falando, fazendo propaganda para incorporadora, Exato. né? Aquilo ali demonstrou muita coisa. E você que é no mercado financeiro também, né, economista, você percebeu, né, essa ascensão do mercado. Você viu que o mercado tem crescido muito, né? A economia tem, o que gira a economia hoje, o segundo mercado mais forte é o mercado imobiliário, construção civil. sim. A gente vem constituindo essa área, que eu acho que é um grande coração nosso, né? E é uma prestação de serviço. Acho que mais do que uma imobiliária, somos uma consultoria de tomada de decisão estratégica de negócios, entendeu? Então, essa questão dos dados, fiz todo o estudo, né, com o meu time e tal, e a gente começou a identificar que realmente, quando você olha para PIB do Brasil versus das imobiliárias, ele cresce ali 2, 3%, você fala, eu não vou obter grandes ganhos. Mas para quem pensa no longo prazo, para um cara que já tem uma mentalidade buy and hold, você vai olhar no horizonte de 12 anos, ele é o dobro do retorno da média do PIB nacional. Então, assim, além de tudo, é conservador, você tem um tijolo ali, você tem uma prova, você tem um ativo no final, não é um papel, e você tem um retorno que é o dobro do PIB nacional com pouco esforço. Então, isso tudo corrobora e desmistificou, de fato, a minha cabeça do tipo assim, eu que já tinha uma carteira bastante, tenho até cripto, tudo isso, sou uma pessoa que tem uma certa agressividade nos investimentos, Sim. falar, cara, eu estou deixando de ganhar dinheiro com uma coisa que não tem risco praticamente, né? Então, essa desmistificação para mim foi o grande pulo do gato e foi a motivação pela qual eu pensei. E comparando teses internacionais, porque eu falo muito com a Ju, né? O mercado brasileiro, ele é o mercado dos Estados Unidos 10 anos atrasado. É isso mesmo. E qual que é a vantagem que a gente tem? Bom, eu tenho uma bola de cristal, né? Então eu sei o que vai acontecer nos próximos 10 anos porque eu olho para lá e trago para cá. Exatamente o que você estava falando também dos seus negócios, né? Você morou lá, você trouxe para cá muito da inteligência deles, porque você já sabe que vai dar certo, você viu que deu certo lá e a gente replica o modelo deles. Sim. Então eu falo, olhando para lá, a PropTech hoje é o grande crescimento, é a grande disrupção do momento. Foi o finance, foi o insurance e agora é real tech. Falei, por que não? Então por que a gente não começa já a importar algumas coisas para cá desses modelos, né? Que legal. Essa questão da globalização hoje, ela está um pouco rápida, também acelerada. O reflexo que a gente vê de país de primeiro mundo tá vindo muito rápido também, né? Eu vejo assim até em questão de vídeos assim. Tem uma galera de corretor que a galera fala, não, esses caras tudo tá inovando. Não, tá imitando gente de fora. Tá imitando. Cara, eu vi um vídeo de um cara de alto padrão lá nos Estados Unidos e eu vi um cara que é forte aqui fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, olha isso. E eu não segui esse cara. Eu falei, cara, olha, nada se cria, cara. Tudo se copia. E a habilidade de copiar bem feito. É, É igual quando a gente tem empresa e a gente fala assim, mas é informação, mas assim, duvido fazer. Fazer é difícil, colocar a mão na massa e fazer. Então, mesmo a cópia, uma vez que ela seja genuína e realmente você tenha a sua autoridade por trás de mostrar, ela é bem feita e ela é certa. Acho que é sobre isso, entendeu? sim. Ô, Jô, quando você começou a acelerar a sua empresa, a sua imobiliária, né, você quebrou muito essa questão do tradicionalismo, né? A gente sabe que o mercado imobiliário tem um arroz com feijão que todo mundo faz e que tem resultado, mas quando você começa a colocar inteligência no negócio, a atração ela vem. Eu Vem. acredito muito assim que resultado, quando você coloca esforço, constância ali, ele vem, mas inteligência eleva, né? Eleva. O que que mudou no jogo da sua imobiliária quando você saiu do mercado tradicional e você entrou nessa questão de startup, a empresa que veio para acelerar? O que que mudou, Ju? Eu acho que nosso grande sonho não é só mudar o mercado imobiliário. Eu acho que a gente tem que mudar muito a figura da imagem corretora imobiliária perante aos clientes. Eu sinto que a gente hoje tem um estádio de futebol e a gente está correndo em direção oposta do que todo mundo faz. Não assim, do que a grande maioria faz, vamos falar isso. Por quê? De certa forma, mudar o mindset dos clientes é um desafio. Então, quando eu trago para lá hoje a ideia de ter valores, de humanização, a ideia de simplesmente não enxergar o cliente hoje como uma pessoa que representa aquela venda. Eu não estou interessada naquela venda. Aquela venda é o começo do meu relacionamento. A relação ela é muito mais valiosa. Hoje é um grande mérito que nós temos em enxergar valor nas pessoas e dar valor para elas no que elas querem. Então, a Lounge hoje ela tem esse diferencial. A gente tem
anos de mercado e a gente nunca teve um reclame aqui. A satisfação e a nossa condição dos clientes voltarem, mais de 40% voltam para comprar ou indicam a Lounge no Uma mesmo recorrência, ano, né? recorrência. Então, unir dados, conseguir estar antecipando soluções e previsibilidade para esse investidor, faz com que seja um diferencial. Além da humanização, a gente cria o ecossistema. Então, além de vender o que é certo, localização, eu não vendo aquela incorporadora. Eu vendo que naquele cenário do bolso do cliente vai fazer sentido. Isso muda muito. Porque o que é bom para o Gé é diferente da Ju, diferente da Bru. Nossos mundos são diferentes. Então, por que não vestir o sapato que melhor vai te atender? Então, além de fazer isso, a gente mobília e decora o imóvel, o estúdio, e gera valorização e renda passiva através de locação por temporada ou longa temporada. Vocês fazem interno essa questão de short stay, long stay, essa administração? A gente tem um braço de parceria direto com isso e a gente consegue hoje, qual que é a grande sacada? A gente acompanha todo o processo. Então, se hoje a gente enxerga que naquele mês, por exemplo, o mês de novembro é um mês super bacana na região de Perdizes, então quase triplica o rendimento de locação por temporada ali. E o mesmo cliente já tem um imóvel ali que rentabiliza muito bem no segundo semestre, ainda mais em novembro. Pô, que legal, esse cliente vai comprar a segunda unidade, vamos criar um equilíbrio, já que o objetivo dele é patrimônio e renda passiva. Vamos movimentar ele para uma outra região, gerar uma diversificação e com isso equilibrar os pratinhos muito melhor para esse investidor. Você entende como é muito mais valioso a ideia do vender com valor todo o Sim. processo? Ô, Eu Jô, ia até fazer um comentário, desculpa, Por favor. porque é importante até como depoimento que eu tenho as duas pontas, como a sócia e como a compradora, de quem realmente fala assim, eu não estava interessada em comprar esse tipo de coisa e eu realmente entrei e eu sei quais foram os motivos que me fizeram fazer isso. Acho que a Lounge se colocando como uma solucionadora de problemas, a gente vem de soluções, a gente quer resolver a sua situação, a gente quer tocar o processo para você, que você tenha o mínimo de dor de cabeça, porque eventualmente um contrato, alguma coisa você tem que assinar, tem certas coisas que a gente ainda não está nesse Sim. estágio de desenvolvimento, né? Mas a parte disso, simplificar todo o processo de decisão, a gente às vezes passa por uma dor de barriga com o cliente, a gente leva 4 simulações para ele. Não é assim, e agora, o que a gente vai fazer com isso? É no sentido de assim, olha, a gente tem essas 4 opções. Todas elas te atendem, tem alguma que é um hard no, que você fala, não quero de jeito nenhum, não vou por esse caminho, porque sabendo isso, a gente vai tentar ir mais a fundo e trazer essa solução para você. Então, a gente se tornando trazendo esse conforto como um gestor de carteira imobiliária e não só como um vendedor de estúdios, isso é muito importante. sim, com E uma certeza. coisa que a gente fala, né, que eu gosto muito de matemática, estatística, tal, enquanto economista, otimizações individuais não levam a otimização coletiva. Então, quando a gente trabalha como uma coisa só, como se fosse um organismo, todas essas soluções de ponta a ponta, desde o financiamento, a mobília e tudo, a gente otimiza o todo para a pessoa e não para quem recebe. Às vezes um vai ganhar menos aqui, mas vai ganhar no volume. E aí a gente vai adequando a coisa como um todo e o cliente se sente assistido. Porque você me coloca em primeiro lugar. Eu sou o centro das suas decisões, Sim. entende? Bruna, você é cartesiana, analítica. Eu queria te perguntar assim, quando você olha para um processo da Lounge, para imobiliária, você vai falar assim, como que eu vou escalar esse negócio? Como que eu vou fazer esse negócio tracionar? Porque sua mentalidade é startup, Exatamente. né? E a Lounge, ela é uma startup. Ela começou como startup. E aí, mercado imobiliário para escala é difícil. Esse é o grande desafio. É o pulo do gato. Quebrar É o um status quo. Isso foi o que me trouxe principalmente para a Lounge, porque quando a gente fala de startup, para quem gosta, e como eu te falei ali antes de iniciar o papo aqui, eu sou uma pessoa acadêmica, nitidamente, e eu gosto muito desse setor de empreendedorismo, inovação, tecnologia, né? E a gente fala dessas questões da startup, ela tem 2 coisas que você precisa validar. A sua proposta de valor, ou seja, alguém quer isso que você está fazendo, e 2, você escala. Porque uma startup, no conceito do Venture Capital ali lá do Vale do Silício, é triplo, triplo, duplo, vamos crescer exponencialmente, vamos ser exponenciais, vamos quebrar paradigmas e fazer o que ninguém fez, né? E aí eu vi que a proposta de valor, ela existe, os clientes voltam, a É isso aí. empresa tem o payback dela, lá deu certo. Já foi validado. Foi validado. Eu falei assim, bom, esse problema eu não tenho. Então, a grande questão que a gente encara hoje, e acho que a gente está sendo muito pragmática em relação a isso, a Juliana sofre comigo, mas eu sou a menina do Excel, então eu ploto as ideias todas, vou lá, coloco tudo. E a primeira pergunta que eu fiz para ela quando eu entrei foi, como é que a gente vende mais? Ela lembra disso, ela botou numa placa. Eu vou te dar o pulo do gato hoje, pra vocês duas. Bom, Fechou. Como que você escala o mercado imobiliário?
só no segmento econômico. Só no econômico. Não tem como você escalar em lugar nenhum. Posso devolver uma pergunta? Porque é a Ah, questão da claro. previsibilidade. Por quê? Sim. Porque existe um racional no econômico. A cada X de valor que você coloca, você consegue vender tanto. Você tem um ROI. E você consegue mensurar isso e metrificar isso. Agora, com médio, alto e na área de investidor, oscila. O mercado é cíclico. Juliana, você que não vai me deixar mentir sozinha. Nossa reunião de ontem foi sobre o quê? A gente mostrou para ela os dados, porque a gente não tava nesse segmento, tá? A gente tava muito no segmento padrão, a gente não tava nem no luxo e nem no econômico. Deu um bug aqui na hora que você falou do econômico que a gente chama um outro nome, mas aí fez o download aqui. E aí eu falei, cara, a gente tem que ter uma carteira aqui que cada uma tem um objetivo. Tem uma que traz a estabilidade, a nossa manutenção, a nossa sobrevivência e traz volume. As outras trazem margem, né? E como que a gente estuda, como que é o perfil de cada um. A gente começou a fazer um deep dive. A gente montou até 4 perfis para ela. A persona A, B, C, D. Não foi? A gente tava falando sobre isso ontem. E, de fato, esse é o insight que a gente teve ontem. É. E a gente começa a entender que o comportamento do Brasil, ele é muito diferente, ele é muito regional. Então, quando você vai falar desse cenário que a Bru tá trazendo para as personas, diferencia. Por exemplo, a gente pega o pessoal do Nordeste, Paulista, região dos Jardins, Pinheiros, dá aquele calor no coração, sabe? Eu quero ver essa região, gosto da região, pago um valor mais alto para isso. Quando eu vou para uma linha mais de fazer uma diversificação contínua, eu posso ir mais para um popular, eu posso dar uma diversificada, posso até, né, criar uma solução ali. Eu não tenho um apego tanto pela localização, tenho um apego pelo meu bolso, pelo meu dinheiro e pelo meu retorno. Então, dá para pulverizar um pouco mais, falando agora aqui do paulista, né, do paulistano, que são vários tipos de investidores, mas para cada tipo de fala, você vai ter uma resposta. E a Lounge hoje a gente fala de estudos, apartamentos compactos, porque, de certa forma, é uma forma segura de trazer rendimento, bairros. Você sabe, acho que já devem ter falado isso aqui diversas vezes. Localização, muda tudo e faz tudo acontecer. Então, se tem isso, já está bem resolvido. Mas para onde que vai a Lounge? Para onde que vai toda essa nossa fala de análise? É porque não existe só sobre isso. O mercado imobiliário, ele é gigantesco. Então, a gente vai direcionar a Lounge para onde o mercado financeiro de retorno vai direcionar o que se espera ter. Então, hoje o nosso trabalho é caminhar lá na frente. Hoje a gente fala de estudos, mas a gente já está pensando, de repente, vamos falar o quê? Sobre crowdfunding, hoje SCP está em alta. Vamos criar soluções? Vamos. E voltar à sua pergunta antes, é só sobre pessoas. A gente só precisa falar sobre pessoas. E é o nosso trabalho hoje. Ela com dados, eu com carinho, eu sou um pouco mais assim, mas acho que a composição da Lounge tá bem alinhada com isso. Que legal. Ju, queria te perguntar um negócio, porque a gente tem uma parte aqui do programa que principalmente você é proprietário de imobiliária. Você é dona. E tem um programa novo que a gente fez aqui, que é a Batalha das Imob. Começou com a primeira pessoa que veio aqui, proprietário de... Já vieram muitos, mas eu liberei esse tema assim, por quê? Porque é um tema que ensina muito proprietário de imobiliário. A gente tem muita dor. Muito. A carreira do empresário é uma carreira solitária. Solitária, eu Tô falei. aprendendo. Você começa a... Às porque 4 da manhã, mandando mensagem. Você trabalha muito, você tem que pensar muito, fazer muita coisa. E o mercado imobiliário, para ser corretor, eu falo que é uma profissão difícil, não é fácil. Eu acho que é uma das profissões mais difíceis. Eu sei que tem profissões aí que são difíceis, mas para o mercado imobiliário, ser empresário do Brasil, mas eu queria que você falasse, né? Qual foi, porque a gente aprende também com os piores momentos. Qual foi o seu pior momento, assim, Juliana, como empresária, como proprietária de imobiliário ou corretora, não sei. Eu acho que assim, vou falar de 2 momentos bem cruciais. Quando eu entrei no mercado imobiliário, lá atrás, foi com a intenção de fazer diferente, como eu falei, mas eu trabalhava em banco. Eu trabalhava no Citibank, um banco assim americano, forte. Eu era muito nova, ainda sou, mas eu era mais. Eu tinha 21 anos, eu saí como gerente de relacionamento do banco. Então, quando eu vim para o mercado imobiliário, primeiro que na época, para a questão familiar é um desafio. Né? Você fala assim, você é corretor de imóveis. É difícil para dependendo da condição, porque não é bem visto, bem quisto. Não era, estamos mudando, mas há 14 anos atrás era ainda um desafio maior. Beleza, e fui. Eu fiquei quase 6 meses
Sem vender. E eu estava no pior momento pessoal da minha vida. Eu estava numa ruptura financeira, numa questão de relacionamento. Assim, sabe quando tudo dá errado? E eu acredito Atrai, né? que nesses momentos que tudo dá errado é o caminho para dar certo. É isso aí. E o mais louco de tudo é que não era só vendas que não aconteciam. Você já deve ter passado por isso, são coisas que você tá tocando várias bolas, mas nenhuma tá entrando, nenhuma tá entrando, nenhuma tá entrando. Foram comissões, assim, porque na época tinha 50, quem assinava a primeira proposta. Eu vi vendas assinadas e mais de 100 mil de comissão, que era. Não, tudo aconteceu. Então, naquele momento, era para eu ter decidido desistir. O meu pai virou e falou assim: você não vai mais fazer isso. Naquela época, né? Ele me tirou da imobiliária, eu fiz um outro processo seletivo e de manhã eu passei no processo seletivo, enfim, de uma empresa, né? Que eu voltaria pro CLT. De manhã eu ia pro treinamento e à tarde eu ia pro plantão. Porque eu falei, cara, Deus, se você quer que eu fique nessa história, me dá uma luz, porque tá tudo indo contra. E aí, às vezes, você tem que ser capaz de falar, preciso desistir também, Sim. né? Eu fiquei por um mês fazendo isso. E chegou a hora de eu falar tchau, né? Eu trabalhava nessa época numa incorporação, precisava sair. E meu pai foi comigo nessa incorporadora, que eu tinha que falar com o gerente na época. E o gerente fez isso pra mim. Meu pai estava esperando no carro, eu entrei na imobiliária. Ju, você vai dar certo. Eu não sei como te falar isso, porque você tá batendo tanto, são 6 meses batendo tanto na trave, mas você vai dar certo. Confia. Eu falei, cara, Uau. Sanches, o nome dele, Flávio Sanches. Eu falei, cara, eu não tenho mais condição física, emocional, família, pressão, questão financeira, tá assim, tá uma lástima. Olha o que ele fez. Ele tirou do bolso dele um cheque. Eu não vou ver o valor, coloca aí quanto que você precisa para ficar mais um mês. Me dá mais um mês. Eu confio em você. E às vezes a gente só precisa que uma pessoa confie na Nossa, gente. que forte, hein, Ju? Uma pessoa. Eu falei, mas meu pai, eu quero falar com ele. Ele entrou, meu pai, ele conversou com meu pai falou assim, eu não me oponho, o que ela decidir é decidido. Dia seguinte eu pedi demissão da empresa que eu tinha passado e fiquei mais um mês. Um mês. Eu vendi 8 apartamentos. Que é isso? Isso dá um corte, dá vontade de chorar. Ela chorou, a Bruna. Ela lacrimejou aí. E coração, e de verdade, Forte. assim, quando eu vou fazer só uma analogia muito forte aqui. Na época de ser corretor, porque eu sou corretora até hoje, né? Eu tenho uma imobiliária, eu sou uma pessoa que está ali na parte estratégica, mas eu sou corretora. E eu acho que a ideia de empreender veio de tudo que eu passo e passei diariamente na minha vida de aprovações. E a Lounge, ela vem de diversas aprovações. Já chegaram momentos que hoje a gente tem uma estrutura enxuta, mas são pessoas que todo dia eu acordo e eu falo, caras, por muitos momentos eu falei, eu tô acordando e às vezes você tá super assim. Eu bato no peito e falo, eu tô acordando por diversas pessoas. É isso aí. Não só quem tá dentro da lounge confia na gente, mas o que eu quero mudar no mercado imobiliário precisa que eu acorde hoje. Então, é um pouco sobre tudo isso. Que legal, Ju. Muito bonita a história, parabéns. Ju, e você, Bruna, assim? Vamos deixar com a Bruna também. A Bruna é emotiva, ela é cartesiana, mas é emocional também. Você viu que ela chorou, hein? Ela tem essa característica, ela traz isso pra gente. E eu acho que essa combinação nossa é muito forte, né? Faz parte, né? Porque eu sou muito pé no chão, muita conta, muito no discurso, na análise, no dado. Tá Eu, bem. eu ganho uma pessoa pelo argumento e Sim. ela te envolve, né? Ela emociona, ela tem essa característica. De tudo. Ela fazendo uma venda, ela vai falar de um estúdio, ela fala assim, meu Deus, eu quero. Não sei o quê. É muito legal. Encanta, né? Esse Total. encantamento faz parte, é comercial, né, Ju? A gente tem que ser comercial, tem que cantar os clientes, né? É que eu acho que. Não sei você deve sentir isso. Existe muito a sensação da pessoa, sabe? Sim. E é muito legal, porque cada um é cada um. Sim. E às vezes aquela pessoa ela é mais assim, igual a Bruna, analítica. Aí eu falo, como que eu vou bater naquela pessoa? Mas até aquela pessoa Mas ela tem a sua isca. tem a sua isca. Ela tem a zona de convergência. É Cada isso. um tem sua zona de É convergência. isso. E tem uma coisa também, Bruno e Ju, que eu fico pensando assim, quando você trabalha pelo propósito, né? Eu vejo a Ju literalmente, o propósito, para ela não desistir, para ter essa carreira, para poder saber chegar no seu limite. Existe um propósito por detrás. Né? Não tem como. Quando você trabalha por isso, é outra coisa. Porque ninguém que é empresário, igual você falou uma coisa que mexe muito comigo também. Cara, eu quero mudar o mercado imobiliário.
Às vezes, esse pensamento de você ter um pouquinho de audácia, ser ganancioso de uma certa forma positiva, é importante, né? O ponto Não é? interessante disso tudo, quando você fala assim, eu acredito muito, aí voltando para sua pergunta aí, o quanto conecta comigo também, né? Cresci numa situação economicamente desafiada, né? Não venho de uma família com dinheiro e tal. E sempre fui provocada pela minha família do tipo assim, você é a pessoa que vai dar certo da família inteira porque você estuda, você é dedicada e tal. Então, independência financeira sempre foi um drive pra mim, né? Então, eu sempre fui muito atrás do dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu poderia escolher o que eu posso fazer com a minha vida, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo fazer o que eu quiser. Se amanhã eu falar assim, eu quero jogar tudo pro alto, quero ser astronauta, eu vou fazer, dar certo, sabe? É, e ao mesmo tempo, essa característica minha me colocou em situações, eu me coloco em situações que às vezes as pessoas falam, você é muito louca. Quantas vezes eu já ouvi isso, que eu sou louca, né? Então, quando eu fui morar em Moçambique, eu tinha 24 anos, 23 anos. E eu nunca tinha viajado pro exterior. Eu fui Internacional. sozinha. Eu fui para um lugar que não tem meio de comunicação. E perigoso, hein? Perigoso. Perigoso, né? Brasil é o mais de todos, Mas mas... isso é porque você não tem noção. Depois eu vou te falar nos bastidores. Mas imagina a situação da minha mãe, que é militar. Então ela falou: você vai sumir, né? A gente não sabe se esse negócio existe de fato. E eu sou uma pessoa que eu arrisco tudo, às vezes. E nesse arriscar tudo, já teve situações em que não passei com situações legais, mas eu sou a pessoa que eu prefiro me arrepender por ter feito do que não ter feito. E eu já fiz muitas decisões que a maioria das pessoas falaria, eu não sei por que você está fazendo isso. Eu estava na Braskem, eu estava bem como uma gerente executiva, ganhando mega dinheiro numa empresa boa, que eu sei que eu ia ficar lá pelo resto da minha vida, porque eu estava feliz, o pessoal gostava de mim, recebendo proposta para ir para os Estados Unidos, se eu quisesse talvez ir para o México, teria uma opção para ganhar muita grana, e eu fui para uma startup para ganhar 50%, Não dá pra entender, né, as né? coisas. E Mas é propósito. que eu não sei se vai dar. É E tudo nem sobre era essa, propósito. né? Então, não me arrependo, foi ótimo. Era o que eu precisava, porque no fim do dia, talvez eu não tivesse empreendido antes, porque eu não tinha nem referência. Quando eu falava com os meus familiares, eram 3 opções que eu tinha: era médico, advogado e engenheiro, né? Ou policial, né? E eu ainda fui ser economista, falei assim, pra que serve isso? O pessoal Nossa. foi começar a entender depois quando via na notícia. Você vai ficar falando lá essas coisas no jornal, o que você vai fazer? A pessoa não tem o acesso da informação, nem chegava para saber o que um economista faz. E aí eu fui expandindo o meu mundo e vendo opções, e hoje eu empreendo porque eu me permiti experimentar e viver. Ainda que eu tenha quebrado a cara várias vezes e sofrido bastante, tem situações bem complicadas, mas tudo isso compõe a pessoa que eu sou hoje, Que sabe? Isso legal, é hein? muito bom. Forte, hein? Propósito é muito mais sobre o que você tem dentro de você do que o mundo te fala. Então, podem te falar diversas coisas, você pode estar num momento pesadíssimo, o mercado imobiliário te prova todo dia. Graças a Deus, eu acho que meu tesão, a minha vida faz isso ter que ser necessário, entende? Então, o empreender, todo corretor é um empreendedor. É Se isso você está mesmo. dentro do meu guarda-chuva como um parceiro nosso, se você. Todo corretor é um empreendedor. Por quê? Quando você entende que você pode fazer diferente em cima das suas decisões, das suas ações, você moda. E Muda tudo. eu acho engraçado porque todo empreendedor pode estar em qualquer lugar. Eu trabalhava no banco, eu era mega empreendedora dentro do banco. E quando você consegue unir pessoas, por exemplo, nós que estamos nessa mesa aqui com um propósito de fazermos diferente, aqui a gente fala do mercado imobiliário, é uma forma de justificar o tudo que a gente teve que fazer até aqui para a gente conseguir estar junto. E eu acho que o mercado é sobre união, as pessoas boas precisam estar juntas, ninguém vai conseguir nada sozinho, por isso que o mercado de antiga não é algo que eu defendo. Mentalidade de Né? A sobrevivência, né? mentalidade. Hoje a gente tem que estar junto para construir o legado. Eu acho que o mercado imobiliário tem um legado para ser É construído, isso. tem parceiros muito bons aqui, graças a Deus. E é um mercado que traz dinheiro, é um mercado que traz recursos, traz, mas ele traz muitos sonhos. E é sobre isso que a gente está falando aqui. É isso mesmo. Eu concordo plenamente. Queria entrar numa uma parte do programa aqui que a gente fala corretor tete a tete, é face to face. O que que é um bom corretor para você, Ju?
Eu acho que o bom corretor, primeiro que ele consegue ser genuíno com a sua palavra. Eu tenho uma parceira, aliada minha, que é uma grande inspiração, uma corretora da Lounge, uma especialista da Lounge Investimentos. Ela está comigo há agora 6 anos, praticamente tempo da empresa. E ela fez uma mudança de chave, eu vou usar ela como referência aqui, porque ela é uma grande referência. Ela está quase 30 anos no mercado imobiliário, ela vendia terreno, uma outra linha, e ela veio de um momento que ela não estava positiva no mercado, estava se desencontrando. Eu consegui trazer ela para São Paulo e consegui inserir ela no mercado de compactos. E hoje ela tem acima de 50 anos, é super alma mais jovem que a minha. E qual que é a grande diferenciação dela? Ela tem uma garra. Uau. Ela consegue todo dia ter uma cabeça, a tecnologia não é tão a favor dela, mas ela consegue virar a chave e ir atrás. Então a história de um bom corretor você primeiro precisa ter a garra com você, ser genuíno com as suas condições e convicções, e simplesmente quando você tenha bons adjetivos dentro de você, o cliente só consegue sentir isso de uma forma trocada. É isso aí. Agora eu quero perguntar pra Bruna, que é a visão dela analítica, o que é um bom gestor? Gestor. Na sua visão do mercado imobiliário. Nossa, ainda no mercado imobiliário que eu tenho 2 meses. Não, mas gestor, não precisa falar do mercado, você tem a visão do gestor. Claro, não, eu lidero já há bastante tempo, passei por multinacionais, né? Então, tenho meu estilo próprio de liderança. Eu acredito muito na questão da formação das pessoas mesmo. Acho que eu sou uma líder servidora. Quem trabalha comigo sabe, eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa que cobra, mas eu sou uma pessoa que serve. Eu não vou te dizer alguma coisa ruim a seu respeito e vou te deixar lá ruminando aquela dor. Eu quero te trazer a solução, eu quero te dar, eu falo até de feed forward, né? Eu não vou ficar ruminando o que você fez de errado. Eu acho que na próxima a gente tem que trabalhar dessa outra forma. E eu acho que assim, o gestor ele tem que dar recurso. Mais do que eu acho que exigir que a pessoa venha pronta, porque eu não escolho a pessoa por ser técnica. A Juliana sabe, né? A gente tinha uma disparidade muito grande dos nossos conhecimentos, das nossas bagagens. Falei assim, eu não aposto na bagagem que você tem, eu aposto no que você é, nos seus valores. Porque se eu tenho uma afinidade com você, se eu gosto de você, o técnico, a gente se soma. É isso aí. Você soma pra mim, porque eu não conheço esse mercado. Os opostos se atraem, né, também, né? Sim, e se somam. Eles não precisam se repelir em algum momento. Eles vão se somar e a gente... 1 mais 1 não é 2, é outra coisa, muito maior. Porque Multiplica. a gente se potencializa nas nossas diferenças. E eu acredito muito também, agregando na resposta, na diversidade. Eu não me cerco de pessoas iguais a mim. Muito pelo contrário. As pessoas que nos desafiam, eu gosto daquela pessoa que é inquisidora, que pergunta... Que a maioria dos gestores fala, essa pessoa é difícil. É muito mais fácil liderar uma pessoa como você, né? Porém, a pessoa que não é igual, é ela que te provoca, é ela que te traz coisas que você não pensaria, é ela que te soma no seu conhecimento. Então, eu acredito muito que uma liderança ela tem que ser pautada nessas questões. E, claro, tem que ter muito respeito, muita lealdade. Eu sou uma pessoa de palavra, eu falo pra Ju, eu não tenho quase nada. A coisa que eu mais tenho e que eu carrego é a minha fala, a minha palavra. O que eu falei, eu vou até o inferno com ela. E é isso que eu falo também para as pessoas que trabalham comigo. Não precisa ter um inferno, não vai ao céu. Se puder escolher, né? E é legal porque é diferente. Quando você escolhe uma sociedade, você traz pessoas que você entende que são melhores que você Sim. em algumas coisas. Então, a amizade vem depois. É isso aí. Quando você tem amigos e você vai fazer sociedade, é confuso. Porque você vai por uma emoção. A gente veio por uma racionalidade, graças a Deus a gente tem uma parceria adicional de amizade, mas veio em consequência. Então, atrai resultados para a operação assim. Que legal. E o que é um bom proprietário imobiliário? Qual que é o maior desafio do proprietário imobiliário? Essas 2 perguntas. Eu acredito muito que, no meu caso, né, a ideia de ser uma proprietária é só, acho que a pessoa que fica sem dormir. A pessoa que simplesmente gosta de contagiar, acho que todo mundo entende quando tá tudo errado vai dar certo. Então, assim, o bom proprietário não é aquele que promete muito, é aquele que tá com você nos piores e nos melhores momentos. E nos piores vai fazer você enxergar os melhores lá no fim. Eu gosto muito de desafios.
eu sou incomodada pra caceta. Então, quando eu chego na ideia de você ser a dona da lounge, a CEO da lounge, eu venho muito na minha cabeça como eu posso ser melhor comigo todos os dias e como eu posso, do meu melhor, fazer o melhor sobre as pessoas. Então, eu acho que é um pouco sobre, de novo, mais sobre pessoas e sobre você do que sobre qualquer outra ferramenta, qualquer outra questão tecnológica. Na minha cabeça é um pouco sobre isso. Que legal. Ju, Bruna, mais uma vez eu quero agradecer pela presença, por vocês terem aceitado gravar o Staycast aqui. Muito bom. Eu queria que vocês deixassem as últimas considerações, né? Falassem para o mercado imobiliário, deixar sua mensagem. Se quiser agradecer também, mandar um abraço aí pro pessoal da Lounge. Fique à vontade. Eu começo? Bom, eu acho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é muito rico essa troca. Acho que tem bastante insight que a gente pode trocar, outras coisas aí, evoluções que a gente vai ter junto. Eu acredito muito nesse movimento. Eu sou uma pessoa do movimento em si. Eu gosto mais do estar em evolução do que estar satisfeita com uma posição confortável. E eu acho que convido o setor imobiliário, os corretores que nos ouvem aí, a construir algo diferente com a gente. Eu acho que tem muita coisa que dá para manter, porque de fato é um mercado que demonstra aí consistentemente, economicamente falando, resultados, né? Então a gente tem que manter o que funciona, mas está aberto também ao novo. E eu acho que essa questão da centralização das pessoas, né, os clientes no centro de tudo e a gente criando soluções para eles, cada vez mais a gente potencializa. Então, acredito nisso. Ela é muito profunda, né, nas respostas, né? Tensa. É, Eu falo, é poderoso. é cara. poderoso. É, É poderoso. Águas mansas são Parabéns. profundas, É. né? Como dizem. Isso é muito profundo. Você tem uma boa comunicação também. Obrigada. Excelente. Você, às vezes, talvez você pense assim, eu sou só analítica, sou dados, essas coisas. Não. Eu acho que você tem que explorar também esse lado comercial que às vezes está enrustido aí que você não viu ainda. Eu vi, por isso que eu vi. Porque você falou, eu sou mais razão. Não, não é. Você tem um aspecto emocional também forte. Que você fala bem. E acho que a comunicação ela é o maior desafio, assim. Claro. Pessoas que comunicam de maneira clara é difícil, né? Ainda mais profissional de dados, né? É. Que geralmente o pessoal não consegue falar muito com as pessoas. Então, esse é o meu grande diferencial. Eu me esforço, falei pra Ju, não é natural. Eu fui muito treinamento, muito investimento nessa parte. Mas agradeço. Uma curiosidade, com o que você fez curso de oratória? Você vai fazer falar isso. Com quem? Então, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu busco soluções mais diversas. E às vezes você vai falar assim, da onde você teve essa ideia doida? Mas eu tenho uma amiga que ela é testemunha de Jeová. Sim. E eu observei que ela falava muito bem. E eu falava assim, ela é uma pessoa que tem um poder de... Você fazer uma Persuasão. pergunta, ela já pensa rápido numa resposta. E quando você fala de Bíblia, para você passar para uma Sim. pessoa isso de uma forma que ela engaja, ela fica ali, você tem que ter um poder ali de trazer na linguagem da pessoa, ter uma oratória, ter uma concisão e tal. Eu falei, amiga, como que você consegue isso? Ela foi na escola do Testemunho de Jeová. Eu falei, eu quero participar. E aí ela me deu meio que um mini curso de oratória, de tudo isso, pra eu aprender. E foi Olha muito isso. rico. Porque eu acho que é isso. Mesmo os assuntos que as pessoas têm a maior resistência, que não é um assunto que todo mundo quer falar a respeito, você consegue trazer numa linguagem acessível. E foi assim que eu Que aprendi. legal. Muito Pois bom. E aí, Ju, agora é com você. Bom, eu vou falar para 3 tipos de pessoas que são as mesmas, né? Eu acho que a primeira é para o mercado imobiliário. Parabéns, eu acho que todo mundo que passa por essa mesa e a gente teve a honra de participar desse momento são pessoas disruptivas, são pessoas que são não se conformam com o atual, com o momento, com o que é feito. Então, obrigada por vocês fazerem parte dessa jornada e desse propósito que a gente discutiu bastante por aqui. A segunda fala vai ser para o nosso time. Ao time da Lounge, todo mundo que acredita, eu agradeço por acreditar. Então, vocês fazem parte de tudo que a gente vem construindo e consolidando. A gente vai muito longe e, de certa forma, a gente só vai longe pelo que a gente trilhou há 5, 6 anos atrás com cada um de vocês. E o meu terceiro maior desafio é falar com o cliente final. Eu acredito muito que você, cliente final, caso seja o fato de ouvir isso de alguma forma, entenda que profissionais de valores precisam ser colocados em referência. Escolha valores
E a decisão financeira, eu acho que não pode ser leiloada mais, eu acho que ela não pode ser colocada como principal gatilho, porque eu entendo muito que a gente pode sim fazer a diferença na sua vida pessoal, profissional, financeira, quando você reúne a decisão de investir em um estúdio, quiçá compacto ou não, e delega isso a bons profissionais, você consegue, de certa forma, entender o movimento e o propósito que você está trazendo para a sua vida financeira através desse legado que a gente está criando aqui. Então, essa tríade faz com que eu encerre e agradeça muito a sua Ô, Jô, atenção. você vai dar um bônus aí pra galera, pros nossos ouvintes, que eu até queria pedir isso, eu acabei esquecendo. Como que você tem o seu traquejo para abordar um cliente para investimento? Qual que é, se você fosse montar um script numa ligação, o que que você faria? Cara, primeiro eu ouço. Eu acho Não, mas que o que que você falasse? falasse. Assim, ligando para uma pessoa, ligando pro Jefferson aqui, ó. Eu sou investidor que vou comprar um imóvel, vamos lá. Ai! Tá bom. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, Pode né? ser, pode ser. Vai lá, vai lá. Eu acho que assim, todo mundo tem um sonho. Não, você vai ligar para mim, não Vou é ligar? achar, você vai ligar agora, vai lá. Alô? Jefferson, Tudo bem? melhor agora. Podemos falar um pouquinho? Pode sim. Eu sou a Juliana Pravata, da Lounge 61. Nós somos especializados em apartamentos compactos. Eu vi que recentemente você teve alguns interesses sobre o mercado de imóveis. Então, eu tô aqui para tentar te ouvir e explicar um pouco mais do que a gente faz. Ah, que legal. Eu cliquei mesmo no anúncio, eu vi alguns imóveis de investimento e eu vi que tem uma rentabilidade boa. Como é que funciona isso? Pô, legal. Estúdios, apartamentos compactos em São Paulo, eu acho que não é. Você já deve saber, mas eu estou só afirmando que você já sabe, localização. São Paulo tem o quarto maior PIB das Américas. A gente tem uma condição absurda de receber todas as pessoas de todas as formas aqui. E a gente trabalha muito forte com o público, assim como você, que busca uma renda passiva. Então, poder hospedar essa renda passiva em apartamentos menores, que você não está só comprando um apartamento de 200, 300, 400 mil, você está comprando uma participação de algo que vai valorizar em função do tempo, e você sabe disso. Mas, além disso, todo mês, aquele valor vai pingar na sua conta. E pingar na sua conta de forma exponencial. Então, de certa forma, eu não estou falando sobre imóveis, estou falando sobre diversificação de carteira. Você trabalha com quais outras opções de rendimento hoje? Eu trabalho com FI também, Legal. trabalho também com imóveis de leilão. Legal. Então, ainda bem que a gente chegou na sua vida agora. A Lounge, a gente é expert não só de te vender, e eu não vou te vender uma incorporadora. Aliás, a gente não veste os calçados de nenhuma incorporadora. Eu tenho mais de 140 incorporadoras dentro da Lounge, mas o que eu vou buscar, de certa forma, é o que melhor vai fazer sentido para você. E, de certa forma, além da venda, eu consigo te gerar uma facilidade de mobiliar e decorar o seu apartamento, gerar uma gestão, e no momento que você precisar revender ou ainda substituir esse imóvel, eu vou te antecipar nessa intenção. Então, assim, antes que você fala, quero comprar agora, eu acho que vale a gente fazer um pouco mais de simulação, um call, uma aproximação a mais pra gente se conectar. Que é isso? Vou bater palma pra ela, hein? Mulher boa, hein? Brava. Discurso, hein? Essa é brava. Muito bom, Ju. Foi Isso aí foi um surpresa, bônus tá? pra. Pode ser melhor. Isso foi um bônus pra você. Você viu que ela falou, não tava. A gente não tinha preparado isso, né? A gente Exato. foi aqui. Foi de ó, surpresa real. Aliás, todo espontaneidade, isso, não tá? foi? Foi. Tudo espontaneidade. Muito joia. Eu quero pedir para você, corretor, segue as meninas. Nós vamos deixar aqui as redes sociais delas, vai ter bastante corte. Né? Compartilha esse vídeo também, principalmente quem trabalha com compacto de luxo, quem trabalha com investimento. Né? A Ju tem muito a agregar. E ela tem um desafio, ela vai começar a gravar conteúdo também. Vocês vão ouvir falar aí desse conteúdo dela e começa a seguir ela para você não perder, porque ela tem muito para poder enriquecer o mercado imobiliário. Deus abençoe cada um de vocês, um beijão, mais uma vez obrigado, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.